Suponha que você seja acusado de um crime pelo Ministério Público. Acusado de um crime que você não cometeu. Mas suponha que haja testemunhas contra você. E ainda mais que você não tem um álibi satisfatório. E pior ainda, para complicar a sua situação, suponha que a pena prevista seja de prisão, regime fechado. Como você prova que é inocente? Primeiro, isso é elementar, você deve contratar um bom advogado, um advogado especializado em causas criminais. Jamais, veja bem, eu disse jamais, contrate um advogado generalista. Veja, é a sua liberdade que está em questão. Da mesma forma que você não vai a um médico ortopedista quando tem um problema cardíaco, você não vai a um advogado de família quando tem um problema criminal. Um bom advogado certamente saberá o que fazer. Claro, além disso, como cada caso é único, também deve ser tratado com exclusividade. Contudo, as análises visando demonstrar a sua inocência devem necessariamente passar por dois aspectos que eu vou descrever aqui com um pouco mais de detalhamento. Vamos a eles então. Primeiro, a desqualificação dos depoimentos das testemunhas. Ora, você não cometeu o crime. Então, tem de haver vícios naqueles depoimentos. Vícios cujo Ministério Público e mesmo o juízo não conseguiram assimilar. Então, efetivamente, você deve trabalhar, você, quando eu digo você, seu advogado, deve trabalhar no sentido de detectar, encontrar esses vícios e torná-los visíveis dentro do processo, dentro do procedimento, a fim de que os interessados, os julgadores no caso, possam compreendê-los. Então, como primeiro aspecto a ser considerado, você deve buscar a desqualificação do depoimento das testemunhas contrárias a você. Depois, a materialidade. Novamente, você não cometeu o crime, então não há materialidade. Não pode haver. Isso não foi observado pelo MP e nem pelo juízo, claro. Então o que você deve fazer? Demonstrar a ausência de materialidade, mas demonstrar de forma quase matemática. Não pode haver dúvidas. Afinal, novamente, considerando que você não cometeu o crime, não há aspectos materiais que corroborem aqueles depoimentos contrários a você. Então, com o apoio do advogado, é importante que você busque por um especialista em provas. Alguém que conheça tudo sobre provas, tanto no que diz respeito aos aspectos formais quanto materiais. Ele poderá demonstrar a ausência de materialidade e, com isso, eliminar requisitos essenciais para a sua denúncia ou mesmo para a sua condenação, dependendo do momento processual em que você estiver. Esse especialista em provas necessariamente deve ser um assistente técnico pericial. Ele deve ser capaz de analisar os laudos periciais em seu desfavor, confrontá-los com os depoimentos das testemunhas e detectar as incongruências. Em resumo, ele vai fornecer subsídios para que seu advogado possa efetivamente demonstrar a sua inocência. Mas você deve estar se perguntando: sou eu quem deve provar que sou inocente? Não são eles que devem provar que eu sou culpado? E você está certo, certíssimo. Mas erros acontecem. Lembre-se, por exemplo, do caso dos irmãos Naves. Eles foram condenados, foram presos, foram torturados por um crime que jamais aconteceu. Mais recentemente, lembre-se, por exemplo, do caso do Marcos Mariano da Silva, que foi condenado e ficou preso 19 anos por um crime que não cometeu. Pesquise, você vai ver que o assunto merece sua atenção. Mas eu espero que você jamais tenha de passar por isso. E é claro, isso não é comum. Mas se por uma fatalidade, veja, por uma fatalidade, isso vier a acontecer, essas recomendações que eu apresentei aqui certamente serão muito úteis. Não deixe de segui-las. Até a próxima, pessoal.